Oi, pessoal. Agora nós vamos começar a aula do Gênesis. Vamos explorar um pouco do livro de Gênesis. O primeiro nave espacial que rodou ao redor da Lua é o Apollo 8. E em 1968 isso aconteceu. E na véspera do Natal, no dia 24 de dezembro de 1968, o astronauta Frank Borman, ele mandou uma mensagem lembrando o nascimento de Jesus Cristo, uma mensagem para o povo da Terra, e ele usou justamente Gênesis 1:1. onde fala, no princípio Deus criou os céus e a terra. E mais ou menos 25 anos depois, ele comenta com muito entusiasmo como foi naquele dia. Eu tinha um sentimento enorme que havia um poder muito maior do que qualquer um de nós, que havia Deus, que havia realmente um princípio, e que pode ser até que nossa escolha de ler Gênesis não é algo bizarro. Talvez isso tenha sido ordenado em algum modo. É verdade, né? Nós concordamos com essa afirmação emocionante do Frank Borman. Mas também nós conhecemos um outro um homem célebre que faleceu 2 anos atrás, 2018. O nome dele é o Stephen Hawking, aquele cientista, astrólogo famoso, talvez mais renomado até do Einstein. E nós sabemos que ele era um dos melhores conhecedores do universo, mas infelizmente sabemos que ele não acreditava em Deus, não acreditava que Deus criou o universo, que o universo foi criado por Deus. É muito triste porque ele que tinha adquirido aquela doença incurável, aos 20 anos, nós acreditamos que pela graça de Deus ele viveu até 76 anos. Isso só podia ser um milagre e claramente concedido pelo Criador. Mas infelizmente ele não conseguiu conhecer ou acreditar esse autor do milagre da vida, não é? Que contraste, não é? É muito triste, muito triste. Um homem de tanto conhecimento do universo, não acreditar, olhando toda a grandeza daquele universo, ele não conseguiu acreditar no Deus Criador. Né? Por isso nós, realmente, ao ler Gênesis, ou melhor, ao ler toda a Escritura, nós precisamos da fé, não é isso? Como o autor de Hebreus afirma no começo do capítulo 11, quando ele narra sobre a fé, que diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém. Somente pela fé nós podemos crer todos os acontecimentos o que o livro de Gênesis apresenta para nós. O livro de Gênesis, na verdade, fala sobre todas as coisas do ser humano, do universo e todos os temas principais que discorrem
dentro de toda a Bíblia, dentro da toda a Bíblia, não é? Fala sobre a origem, fala sobre Deus, sobre a natureza humana, pecado e também a história de redenção. Né? Então, é muito importante estudar o livro de Gênesis e nós rogamos a Deus para que o Senhor dê-nos a fé para crermos ao estudar Gênesis, a todas as verdades apresentadas no livro de Gênesis. Agora então, do certo modo, Gênesis é um livro bem conhecido para nós, bem familiar. Né? Eu creio que mais do que outros livros, como livros levíticos, né? Ou cantares, né? Mais familiares. Agora, então, como nós precisamos ler esse livro tão precioso? Eu peguei esse livro, né? Ontem eu mostrei para vocês, né? Que justamente aborda como o assunto de como ler Gênesis, escrito pelo Tremper Longman III, tá? E como ler Gênesis? Em princípio, todos nós sabemos que nós devemos ler buscando o quê? Buscando a intenção do autor. Primeiro o autor divino e também através do autor humano, que foi o instrumento de Deus. Né? Então, primeiro, o Tremper Longman, ele fala no livro, para nós, que nós precisamos ler reconhecendo a natureza literária do livro. Né? Nós sabemos que no Gênesis tem o quê? A parte da narrativa. Né? A narrativa é a maior parte. Né? E depois também algumas partes da literatura poética. Isso nós vamos estudar mais tarde. Depois, examinar o contexto histórico do livro, não é? E depois refletir sobre o ensino teológico e refletir sobre a situação de sua sociedade e a situação global, né? Aí ele reduziu assim, lendo Gênesis como uma literatura. Lendo Gênesis, em segundo lugar, em seu próprio mundo, no contexto, né, dos primeiros leitores. Terceiro, lendo Gênesis como relato de Deus, porque, na verdade, o verdadeiro autor seria o Deus. Depois, lendo Gênesis como cristãos. Nós vimos na aula do Pentateuco, né? Que toda a Escritura fala sobre Jesus, não é? Jesus. Tá? Então, é importante ler Gênesis como cristãos, porque o autor absoluto, o divino está por trás do autor humano, não é? Então, não poderíamos compreender quais eram as intenções do autor se não fosse pelo Novo Testamento. Nós sabemos que os autores do Novo Testamento, eles usaram os fundamentos teológicos para desenvolver as suas verdades e suas mensagens, não é? E justamente por quê? Porque autores eram o quê? Eles eram judeus, não é? E essas verdades do Antigo Testamento apontavam para Jesus Cristo, né? Eu creio que depois vou repetir isso, mas, por exemplo, quando o Jesus foi tentado pelo diabo, né? Depois de 40 dias de jejum, o diabo faz perguntas tentativas para Jesus, né? 3 perguntas. E nós notamos que todas as perguntas, Jesus usou as palavras que estavam no Deuteronômio, não é? Deuteronômio. E em outros lugares também.
Jesus usava. Até quando um fariseu perguntou, né, qual era o maior mandamento para Jesus, Jesus citou o Shema Israel, que estava no Deuteronômio, né? Então Jesus realmente era doutor em Deuteronômio. Isso faz pensar que muitos judeus tinham um conhecimento profundo do Pentateuco. Pentateuco, também profetas e os escritos, toda a escritura do Antigo Testamento, não é? E que toda a escritura apontando o Messias, o Jesus Cristo. Por isso que vários, ao encontrar Jesus, manifestaram que encontraram o Messias do Antigo Testamento. Messias que o Antigo Testamento tinha profetizado, não é? E Jesus também encoraja os seus discípulos a ler Antigo Testamento, olhando Jesus como o Messias, não é? Então, a falta de um conhecimento da dimensão cristológica leva a uma desvalorização da mensagem do Antigo Testamento, realçando mais a natureza moral da mensagem. Tá? E fazer a leitura cristológica não significa também impor sentido cristológico ao texto, pois ele deriva do próprio texto internamente. Né? Nós não deveríamos tentar de todos os textos tirar algum ensino cristológico. Né? Não há um sentido nem um código secreto que exija uma chave para decifrarmos o livro. Não são forçadas nem arbitrárias. Né? Entendido? E agora o título de Gênesis. Gênesis, como nós sabemos, vem do Septuaginta, né? Septuaginta, a Bíblia grega. Né? Em grego, Gênesis, não é Gênesis. E também isso foi tirado no capítulo 2, o versículo 4, onde fala que estas são a geração dos céus e da terra, não é? Estou falando do primeiro Toledot, né? E vem aqui o livro de geração. Então, Genesius é Biblos, Genesius, não é? E daqui assim foi colocado o nome, o título de Gênesis. E na Bíblia hebraica o título é a primeira palavra que aparece, né? Palavra hebraica Bereshit. Seria em princípio, na verdade, porque no Beit não está acoplado o quê? Artigo definido não é? Então, mas pelo contexto, quase todas as versões traduziram como no princípio, Bereshit, o livro de origens, né? Então, o livro de Gênesis, nós sabemos como livro de origens, né? Ele apresenta a informação vital sobre a origem de todas as coisas e o sentido de todas as coisas que, por outro lado, teria sido eternamente inacessível ao homem, não é? O Gênesis, então, a gente vê a origem da ordem e da complexidade, origem do sistema solar, Sol e a Lua, as estrelas, também origem da atmosfera e hidrosfera, origem da vida, do homem, do casamento, do mal, da linguagem, no capítulo 11, através de Torre de Babel, e origem do governo, Deus como rei do universo e concedendo a vice-regência para ser humano, não é? E origem da cultura, né, através principalmente dos descendentes do Caim, né, surgindo a cultura, né, do mundo. E também origem das nações, origem das religiões, origem do povo escolhido através de Abraão, né? Então, podemos dizer que
Uma origem nas mãos de um Deus onipotente, santo e amado, necessariamente prediz uma proposta divina numa história e uma certeza da consumação daquele propósito. E entender e acreditar o livro de Gênesis é, portanto, pré-requisito para o entendimento de Deus e seu significado para o homem. Se não conseguir entender e crer Gênesis, certamente o ser humano não poderá ter fé e não poderá aceitar Deus e Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor da vida, né? E também sobre origem do universo, né? Origem do universo. Então, Gênesis 1:1 seria único em todas as literaturas, ciências e filosofias. Quaisquer que sejam outras cosmogonias, sejam nos antigos mitos religiosos ou modernos modelos científicos, começam com outras entidades derivadas de algum processo. E quanto à data e autoria do Gênesis, né? Quase que eu falo já Moisés. Nós cremos que Moisés escreveu, né? Recebendo a ordem de Deus, ordem de Javé, né? Porque ao analisar Pentateuco nas aulas anteriores, nós vimos que Pentateuco em hebraico é Torá, uma palavra singular, certo? Então, 5 livros considerados como uma unidade do livro, certo? E embora no livro de Gênesis não apareça o nome de Moisés, né, considerando que seja uma unidade de livro, todo o Pentateuco, e onde no livro de Gênesis aparece o nascimento de Moisés, né, e o último livro do Pentateuco, Deuteronômio, como conta a morte de Moisés. E nós atribuímos assim, né, como uma das razões que Moisés escreveu o Gênesis, né? A autoria de Moisés. E assim também os judeus consideram, estudiosos judeus consideram o autor do Pentateuco, todo o Pentateuco sendo Moisés. Né? E Jesus, e Novo Testamento, Jesus tem afirmado, né, nos 4 evangelhos que Moisés escreveu as leis, não é? E também nos livros do Novo Testamento. Paulo, em Romanos 10, 5, 19, né, ele afirma a autoria de Moisés, o livro de Gênesis. E, por exemplo, no livro de Deuteronômio 18, 15, fala que iria aparecer o profeta semelhante a Moisés, né? E os autores, no livro de Atos, né? O Estevão, ele afirma que esse profeta se refere a Jesus Cristo, né? Jesus Cristo. E o Pedro também no Atos 3, 22 a 23. E acredita-se que possivelmente o Gênesis foi escrito na primeira parte da peregrinação pelo deserto, na instrução do povo pelas verdades divinas fundamentais, né? Divinas fundamentais. Possivelmente por causa do contexto que os israelitas se encontravam, porque eles estavam saindo do Egito, cuja religião era politeísta e cuja cosmogonia era baseada nos mitos. E eles estavam caminhando em direção à terra prometida, terra de Canaã, onde também a sua religião era a politeísta, né? Influenciado também pela cosmogonia da Mesopotâmia, tipo Enuma Elish, que nós conhecemos. Então, havia uma grande necessidade de ensinar que verdadeiro Criador de todo o universo e do ser humano, né, e todo o resto, o conhecimento de
Gênesis, né? Que é o Deus Javé, que é o verdadeiro Deus de Israel, que na verdade é o verdadeiro Deus criador, né? Então, certamente, como acabei de falar, certamente teria escrito para os israelitas que estavam caminhando em direção à terra prometida, né? E como esses israelitas da época de Moisés, né, como descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, eram leitores imediatos, né? Ao ler o livro de Gênesis, nós devemos colocar no lugar deles para entender melhor a mensagem de Gênesis, né? E aplicar isso para nós, para o dia de hoje. O propósito do escrito do Gênesis, o Constable, professor do seminário de Dallas, ele colocou assim: prover a base histórica para o resto da Bíblia e o Pentateuco, particularmente a Aliança Abrâmica. Capítulo 1 a 11 fornece o pano do fundo histórico essencial, a entender aquela aliança, aliança abrâmica, e 12 a 50 relata a aliança e seu trabalho posterior. Então, aí, continuando a história de redenção, que na verdade começou no capítulo 3:15, né, conhecido proto-evangelho, né? E então, a partir de Abraão, o Deus está trabalhando com uma nação, né? Uma nação, Israel, e a história de redenção. Agora, o nosso querido Carlos Oswaldo Pinto, no seu livro Foco, ele coloca, resumir a mensagem do Gênesis assim: a eleição e separação de Israel como povo pactual de Deus deram-se em um contexto de conflito entre o propósito benevolente do Criador e a vontade rebelde das criaturas, a quem ele pune em justiça e restaura em amor. Nós podemos dividir a estrutura, né? Em duas partes. Nós podemos fazer uma divisão, né? Que capítulo 1 a capítulo 11 fala sobre a história primitiva. Capítulo 11, onde fala sobre Torre de Babel. E a segunda divisão seria do capítulo 12, com o chamado de Abraão, até capítulo 50, né? O último capítulo de Gênesis. E nós podemos ver 4 eventos excepcionais na parte da história primitiva, não é? A criação fala sobre soberania divina na criação física, prioridade eterna de Deus. E a queda, soberania divina no estágio probatório humana, a autoridade moral de Deus. E Gênesis é a primeira palavra de Deus a respeito do seu propósito fiel e gracioso para abençoar a todos os homens e mulheres, né? O Gênesis 1, 28, fala: Deus abençoou Adão e Eva para multiplicar e dominar, né? E também Gênesis é a primeira palavra de Deus que nos diz que somos pecadores, temos deteriorado o mundo maravilhoso, apontando para outra palavra, o verbo que aparece no livro de João, né? É a plena e a última palavra, né? Então, Gênesis é o livro da palavra de Deus, né? E a respeito de que o Gênesis ensina para o ser humano que nós somos pecadores, né? Na verdade, isso não é muito fácil de aceitar para pessoas que não conhecem Jesus, né? Recentemente eu estava conversando com o meu melhor amigo. Tenho um amigo, eu digo melhor amigo porque nós conhecemos já
época de colégio, crescemos juntos e em várias ocasiões eu tentei evangelizá-lo, falar de Jesus, né? E acho que no ano passado eu encontrei, antes de começar a pandemia, e naquele encontro eu fiquei muito desanimado com ele, porque eu comecei a falar sobre Jesus e tal, né? Aí ele falou que eu não sou pecador. Ele falou, eu não sou pecador. Nunca achei que eu sou pecador. Essa fala dele, a afirmação dele, me desanimou, porque quando alguém acha que não é pecador, é muito difícil de evangelizar, né? Muito difícil, quer dizer que o coração está fechado. Eu acho que mesmo não crente, no seu interior, sabe que é pecador, não é? Sabe? Pelos atos que a pessoa comete, pela fala que a pessoa solta, né? Eu creio que... Mas ele falou que ele nunca pensou que ele era pecador. Isso me, assim, desanimou e assim, fiquei bem frustrado, né? Mas, pensando bem, não é fácil de aceitar que o fato de que nós nascemos como pecadores, né? Mas a Bíblia ensina claramente, né? Gênesis capítulo 3 ensina claramente que nós, seres humanos, nascemos como pecadores. Terceiro evento excepcional é o dilúvio, né? Então, aí apresenta a soberania na retribuição histórica, né? E retribuição histórica por causa da pecaminosidade, né, do ser humano, que aparece no capítulo 6. Né? Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. Né? Então, depois disso, vem a justiça severa de Deus através do dilúvio. Né? E quarto evento significativo seria a crise de Babel, né? Mostrando soberania divina na distribuição racial. Né? Na verdade, aquele povo estava indo à contramão do propósito de Deus, não é? O propósito de Deus, através de Gênesis 1:28, era para multiplicar, dominar toda a terra. Só que a intenção daquele povo do Babel, eles queriam unir, aglomerar. E, de fato, rejeitaram, né, o mandamento cultural, na verdade, né, a multiplicação da terra. E então Deus intervém para haver a distribuição racial, certo? E mostrando assim a supremacia governamental de Deus, porque no fim, quem está governando todo o plano, propósito de Deus, é Deus mesmo. Mesmo que o ser humano queira ir contramão do plano de Deus, isso é em vão, né? Porque Deus, fielmente, Ele vai cumprindo o seu plano, o plano de Deus.